Olá, muito boa noite. Meu nome é Jorge Rosa Filho, sou diretor do Núcleo de Família e Sucessões da ESA de Santa Catarina. E nós estamos começando o terceiro painel desse dia, o dia que é dedicado ao direito de família e sucessões, nessa série de painéis que começou lá no dia 3 de agosto e que vai até o dia 31 de agosto, em homenagem à advocacia, ao mês da advocacia. E hoje, como eu disse, nós dedicamos esses três painéis à família e sucessões. E antes de mais nada, gostaria de agradecer então e cumprimentar aqueles responsáveis pela iniciativa de realizar essa série de painéis, e faço isso nas pessoas do nosso presidente, Dr. Rafael Orno, dos coordenadores científicos desse evento, Dr. Pedro Miranda de Oliveira e Dr. Marcos Vinícius Borges, a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, doutora Cláudia Prudêncio, e tendo em vista que a ESA de Santa Catarina e a OAB de Santa Catarina são parceiros permanentes do Instituto Brasileiro de Direito de Família, do IBDFAM, quero cumprimentar também o professor doutor Rodrigo da Cunha Pereira, presidente nacional do IBDFAM, que esteve há pouco no painel que nos antecedeu, e a doutora Luciana Faísca Narras, presidente do IBDFAM de Santa Catarina. O tema desse painel tem como título Pensando o Planejamento Sucessório. Esse tema, planejamento sucessório, tem encontrado cada vez mais estudiosos que se dedicam ao tema, ao assunto, e ao mesmo tempo profissionais que acolhem essa iniciativa acadêmica e que procuram refletir dentro dos seus escritórios, da sua atividade de advocacia, as orientações necessárias a instruir os seus clientes com base nesses ensinamentos que têm sido passados gradativamente pelos nossos professores que se dedicam à matéria. E hoje, eu reputo que é uma noite muito especial, porque nós estamos recebendo aqui três professores que são autores de um dos livros de maior destaque, se não o maior, de maior destaque, no tema de planejamento sucessório, que chama Arquitetura do Planejamento Sucessório, conhecido no Brasil inteiro, e que, embora livro bastante atual, ele já se inscreveu, já tem lugar na literatura jurídica e recebeu artigos de professores, de doutrinadores de renome nacional de todo o país, e hoje nós recebemos três desses professores que vão tratar sobre temas específicos do planejamento sucessório. Eu gostaria de apresentar os três professores, desde já agradecendo muito pela presença aqui, a convite da ESA de Santa Catarina e do IBDFAM de Santa Catarina, e começo pela professora Daniele Teixeira, que é coordenadora dessa obra de fôlego a que me referi anteriormente. A professora Daniele Teixeira é advogada, especialista em Direito Econômico e Empresarial pela FGV e mestranda pelo IDP. A professora Daniele, em alguns minutos, vai conversar conosco a respeito do panorama introdutório do planejamento sucessório. Na sequência, nós ouviremos a professora Simone Tassinari, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora e mestre pela PUC do Rio Grande do Sul e diretora cultural do IBDFAM do Rio Grande do Sul. A professora Simone Tassinari vai abordar o tema holding familiar, é um tema que causa bastante dúvida entre os advogados e as advogadas, e a professora está aqui para destacar os pontos principais dessa matéria. E, finalmente, nós ouviremos a exposição do professor Daniel Bucar. O professor Daniel é advogado e professor, doutor e mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, e procurador do município do Rio de Janeiro. O professor Daniel também vai tratar de um tema que causa muita dúvida, que é o da sucessão e tributação. Então, certamente vai trazer questões práticas bastante atuais a nós e muito úteis do ponto de vista instrumental, inclusive. Por conta disso, eu quero agradecer, então, a presença dos três professores aqui conosco nessa noite, dizer que é uma satisfação recebê-los,
estão permanentemente convidados a participar dos eventos da Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina. Nós tivemos, a professora Daniele e eu, organizávamos um evento presencial que iria acontecer ainda esse ano, no segundo semestre, e por conta do decreto de isolamento e da pandemia, nós suspendemos por hora a realização presencial, mas para nossa satisfação, a professora Daniele e os demais professores estão presentes hoje para conversar conosco a respeito do planejamento sucessório. Um recado final, antes de passar a palavra, então, à professora Daniele para sua exposição. Aqueles colegas que tiverem interesse em fazer perguntas no chat da nossa transmissão, podem iniciar as suas perguntas e nós vamos procurar respondê-las. E os professores estão à disposição para respondê-las ao final. E eu vou fazer a moderação dessas perguntas. Então, quero passar desde já a palavra à professora Daniele, agradecendo muito, professora, pela sua participação, é uma honra recebê-la. Parabéns pela coordenação dessa obra. Eu queria que a professora confirmasse qual é a edição dessa obra, que eu tenho certeza que já tem uma procura enorme. E, ao final, eu vou mostrar o livro, quero destacar alguns pontos do livro. Muito obrigado, professora Daniele, e lhe passo a palavra. Bem, boa noite a todos e a todas. É um prazer, Jorge, estar aqui. O Jorge, e também cumprimentar o professor Daniel Bucar, a professora Simone Tassinari, além de professores e autores dos livros, são meus amigos, e é com muita satisfação que eu participo desse evento, onde o Jorge me procurou ano passado ainda, fim do ano passado, logo após o evento em Curitiba, interessado em fazer esse evento. Então, para mim é uma alegria muito grande e agradeço em seu nome, Jorge, a OAB, a ESA e a CASC, né? A CASC. Bem, planejamento sucessório realmente é um tema muito pulsante, né? Recentemente. Aí, aproveitando só, Jorge, para falar que meu currículo, eu sou mestre e doutora na UERJ, não na FGV, só para fazer uma correção aí no currículo. Agora, o livro até que você falou, Arquitetura do Planejamento Sucessório, ele está na segunda edição, não deve sair uma outra edição, porque nós estamos trabalhando, na verdade, com o tomo 2. Inclusive, a professora Simone e o professor Daniel vêm com novos artigos, mais aprofundados ainda dentro da mesma temática, mas com uma outra abordagem, porque dentre também a orientação, sugestão do tema, eu sugeri exatamente os mais pulsantes que acabam acontecendo quando se fala em planejamento sucessório, que é a parte de tributação e sempre a questão da holding. Bem, como você mesmo disse, planejamento sucessório está um tema muito da atualidade, apesar do brasileiro não ter a cultura nem o hábito de fazer essa organização patrimonial, né? Mas só que pelas transformações socioeconômicas, o direito das sucessões ele ganhou uma nova dimensão, né? Uma dimensão não só no Brasil, porque essas transformações socioeconômicas, pelo esse mundo atual que nós estamos, mostra que nós estamos num mundo globalizado, tecnológico, um mundo onde as fronteiras, né, não se detêm. Então, esse mundo, essas transformações fazem as pessoas, principalmente, abalou 2 pilares do direito das sucessões, né, que é a família e a propriedade. Bem, dentre desses 2 pontos, eu acredito que a questão da família é o que, na prática, faz mais as pessoas buscarem uma orientação, principalmente de nós, advogados. Eu gosto também de começar essa fala sempre falando que o planejamento sucessório é a necessidade da responsabilidade dos advogados, né, e da ética dos advogados. Porque as pessoas veem, de uma forma errônea, planejamento sucessório como, às vezes, fraude à legítima, uma forma que seja sinônimo só de holding.
Então, nós temos que desconstruir esses pressupostos, né? Planejamento sucessório é muito mais do que isso, né? E por que tem que se falar em planejamento sucessório? Porque tempo é dinheiro, né? Nós temos que fazer essa organização patrimonial, que planejamento nada mais é do que isso, essa organização visando a sucessão, né? Com transmissão de bens e como isso ocorre no caso da causa-morte. Lembrando que quem morre, quem falece é a pessoa humana, né? Lógico, dentro desse patrimônio, e aí mais um pilar sendo abalado, que se via muito até recentemente, o patrimônio, a riqueza de uma pessoa era constituída de bens imóveis, né? Na sua grande maioria. Os bens móveis é uma coisa mais recente. E hoje em dia você vê patrimônios bem robustos, totalmente só em bens imóveis também, bens móveis, né? Então, a necessidade de estar atento. O planejamento sucessório tem por característica a interdisciplinariedade. Então, além do direito civil, né, porque o que mostra é que o direito das sucessões brasileiro está num descompasso com essa sociedade contemporânea, você precisa buscar outros meios, oxigenar, né, esse direito das sucessões para poder atender às demandas dessa sociedade. Então, em virtude disso, que planejamento se tornou um fator e um assunto onde as pessoas começam a buscar. Mais ainda, de uma forma muito tímida ainda, dentro mesmo os números de testamentos é muito baixo, né? O número de seguros de vida, que é um grande instrumento, não chega a 17% da população. Então, por mais que se fale muito, as pessoas querem muitas informações. Isso eu concordo. Mas, na prática, isso tem alguns espaços que precisam ser preenchidos com informações corretas, né? Então, eu acho que é por isso o sucesso do livro, por isso a demanda. Nós tivemos recentemente o primeiro congresso, né, virtual da arquitetura do planejamento sucessório, onde teve os autores participando com seus temas. Uma obra, foi um evento super interessante. E nós temos a Simone, o professor Daniel, a professora Ana Carolina Brochado Teixeira, a professora Daniela Mucilo, vários autores temos participado de outros eventos como esse e aproveitamos a pandemia dentro do possível para compartilhar o conhecimento, né? E muitas parcerias com o IBDFAN, muitas parcerias também com as OABs, e isso é muito importante, sabe, Jorge? Eu acho que compartilhar as informações e de forma direta, clara, e principalmente mostrando as vantagens e as desvantagens de alguns instrumentos, né? Então, por essas transformações, a necessidade dessa sociedade que precisa dessa organização, né? O professor Daniel Bucar, e esses dois temas são realmente dos mais importantes dentro de um planejamento sucessório, como também doação e testamento. Inclusive, amanhã eu estou com o professor José Simão, no Arquitetura do Planejamento em Pauta, onde são também dois outros grandes instrumentos. Mas eu gosto de falar, de explicar alguns pressupostos. O planejamento, ele não é sinônimo de hold, muito foi vendido dessa forma, ele não foi... ele não tem fórmula, ele não tem solução. Então, assim, ninguém vai sair daqui expert. Como eu disse, a interdisciplinariedade, não só dentro do próprio direito das sucessões, de você ter que ir em outras áreas do direito civil, seja a parte geral, nulidade, contratos, parte direito das coisas, como usufruto, propriedade, regime de bens, né? Então, exatamente por essa interdisciplinariedade, você precisa ir no direito societário, você precisa no direito tributário, você precisa no direito internacional privado, que cada vez mais aumentam os tipos. Nós, advogados, temos visto que cada vez mais tem demandas
com elementos internacionais, seja não só nas relações de família, mas também como nas relações de sucessões. Isso precisa de uma parceria. Isso também, como nós estamos falando para a prática, né, para os advogados, o planejamento tem essa característica. Se você não faz parte de um escritório que tenha todos esses segmentos, é muito importante também as parcerias com profissionais. Então, eu também incentivo muito as pessoas a consultarem, se têm dúvidas, né? Se tem, porque um planejamento não se faz, Jorge, em um momento, numa mesa. Você até, além de elaborar, precisar de tempo, a própria pessoa, o autor da herança, ele precisa saber exatamente o que ele quer. E, ao ser informado, às vezes, por um especialista, por um advogado, dos efeitos jurídicos das suas escolhas, de alguns instrumentos que ele chega com o advogado querendo uma orientação. Ele pode ter, às vezes, o norte, mas esses efeitos jurídicos é nossa obrigação estar esclarecendo. Só que, para isso, como eu disse, planejamento sucessório não tem uma fórmula, né? Então, principalmente porque cada família, nós vamos ter 3 grandes variáveis, que são a própria qualificação da pessoa, quer dizer, cada pessoa, a sua família é constituída de uma forma, né? Seria também com outra variável, que é o patrimônio, e que tipo de patrimônio. E, por último, a questão da vontade, né? A vontade desse autor da herança. No direito das sucessões mais atual, moderno, você vê duas características. Uma maior liberdade de testar, quer dizer, uma maior autonomia nesse direito das sucessões, e também uma solidariedade, né? Só que o que temos que ver que nem sempre a sucessão legítima é a melhor opção. E é isso que nós temos que incentivar as pessoas a exercerem. Pode ser que, no seu caso, de um cliente chega, a sucessão legítima lhe atenda perfeitamente. Mas essas transformações das famílias é que faz você ter que buscar outros instrumentos, outras formas de oxigenar esse direito das sucessões, essa sucessão, né? Nós sabemos também que o brasileiro não tem, por cultura, gostar de falar de patrimônio, tem, como exemplo, a dificuldade de se escolher um regime de bens, né? Isso acaba sendo um assunto muito delicado, a não ser pessoas que vêm de uma orientação empresarial, de empresas da família. Normalmente, uma consulta dessa, um advogado vem num segundo casamento ou até um terceiro, né? Então, essa dificuldade de falar de patrimônio, de como seria, e, principalmente, desmistificar. Falar, não é... Falar da morte é um tabu, as pessoas... Eu não gosto de entender que as pessoas vão ser surpresas por testamento. Eu acho que quanto mais se esclarecer, quanto mais se conversar, porque por mais que você faça um planejamento sucessório, você utilize, entre alguns instrumentos, o testamento, você tem que estar atento que, ainda mesmo assim, se a pessoa, se um dos herdeiros for pego de surpresa ou não concordar, então, se isso puder ser antecipado em vida, né? O planejamento sucessório, além da questão sucessão, você tem essa questão patrimonial, dessa organização familiar, né? E na qualificação, nós temos que verificar não só a qualificação objetiva, seja com análise qual é o estado civil da pessoa, se tem herdeiros necessários ou não, se ele é casado ou tem uma união estável, se ele tem um pacto antinupcial. A união estável é um estado, hoje em dia, de um estado civil, de uma insegurança jurídica, não só na questão da morte, da sucessão, mas até no momento dessa Constituição. Não é à toa que a gente vê o crescimento dos contratos de namoro, né? E assim por diante, cada vez com mais realidade dentro dos escritórios de advocacia. Então, o planejamento tem sido uma área de muito interesse nas pessoas de se qualificarem, né? E a importância disso, né? Então, aproveitarmos também a pandemia para esse momento de aprender, de estudar, aproveitar. Vocês estão, né, excelente essa iniciativa de vocês, eu vi vários painéis,
de temas relevantes e vocês estão de parabéns. Então, só que além da parte objetiva, nós temos também a parte subjetiva, porque ao se ter uma análise dessa constituição dessa família, como diz o professor Daniel Bucar, ele fala sobre a customização do planejamento sucessório, quer dizer, cada família vai ter a necessidade dessa análise, né? E, apesar de eu utilizar essa nomenclatura, o professor Daniel Bucar, que até me sugeriu uma vez numa palestra, onde eu falei exatamente da importância e dessa necessidade, né? Porque cada família, ao se analisar as circunstâncias, como é composta essa família, você tem que ver todos os integrantes, porque nem sempre os herdeiros querem, hoje em dia, tocar o negócio da família. Você tem opções de outras formas de profissões, e também as famílias, às vezes, alguns noras ou genros trabalham dentro dessa estrutura. Então, um sobrinho, um tio, é necessário não só os herdeiros necessários, mas também quem trabalha. E eu não estou falando só em empresas familiares, às vezes o próprio negócio que não seja constituído por uma empresa, né? A professora Simone também vai destacar a questão da holding, quando realmente deve ser utilizado esse instrumento. E muitas vezes, quando perguntam, né, o tipo de sociedade, holding é melhor que testamento, que doação. Então, assim, os instrumentos não tem que se analisar essa família, qual é o objetivo dessa família, qual é a natureza composta desse patrimônio, né? Se é de muitos imóveis ou não, qual é o ramo, seja de sapatos, Novo Hamburgo, seja de um agronegócio, ou, né, de indústria, comércio. Então, tem que se analisar, ser feito, não tem, mais uma vez, não tem fórmula pronta, tem que ser sempre feita essa análise. E quando a gente faz o levantamento desse patrimônio, muitas vezes isso não é rápido, e por isso que um planejamento deve ser feito em etapas, né? Porque você não vai fazer um levantamento se é composto de empresas, como é esse ativo e passivo dessas empresas, né? Então, todas essas análises e instrumentos, as ferramentas são diversas, né? Temos os próprios instrumentos de direito às sucessões, que está no livro 5º, Direito Sucessório Brasileiro, que é o testamento, o fideicomisso e o codicilo. É importante destacar que o testamento ele ganhou uma maior importância ainda na atualidade, né? Muitas pessoas falam, com outros instrumentos, agora o planejamento sucessório, o testamento perdeu importância. Não, pelo contrário, ele se tornou mais importante para dar uma questão muito sensível, que é a segurança jurídica e o planejamento sucessório. Os instrumentos, cada vez mais temos visto decisões, porque é importante destacar também que não são só procuras por planejamento sucessório, às vezes é até uma revisão dos planejamentos sucessórios, porque foram feitos em momentos onde a realidade foi alterada, mas não só a realidade fática, seja por questões de leis, ou porque surgiu um novo herdeiro, ou porque teve um divórcio, ou porque teve uma perda significativa ou um grande alteração nesse patrimônio, ou simplesmente porque o autor da herança mudou a sua vontade ou quis privilegiar mais alguma pessoa. É importante destacar que a postura das procuradorias gerais dos estados tem mudado em relação ao planejamento, as leis estaduais em relação à tributação têm se alterado. Então, alguns planejamentos precisam já de alguns ajustes até para estarem adequados, né, dentro da legalidade. Infelizmente, o planejamento sucessório, quando você faz uma busca na jurisprudência, ainda não está refletindo o que realmente tem acontecido. Então, lógico que quando você está no judiciário, você já está no momento patológico, mas é muito importante a questão de simulação, de fraudes, né?
porque isso torna nulo, total ou parcialmente, alguns planejamentos sucessórios. Então, é muito estarmos atentos cada vez mais às decisões nesse sentido. Eu fiz uma pesquisa recente sobre a pesquisa de jurisprudência, seja no estado de São Paulo, Paraná, conforme a gente tem dado alguma assistência, no sentido alguma palestra, como que a realidade em todos esses estados cada vez mais está com essa postura, né? Então, temos que ter uma responsabilidade na nossa advocacia e, principalmente, não estar utilizando planejamento sucessório de uma forma que seja para estar burlando. O professor Rolf Madaleno, numa live comigo sobre fraude, ele disse: Daniele, desde que existe lei, existe a questão da fraude, mas também tem os remédios para combatermos a fraude, né? Então, isso eu acho que é muito importante para se ter cuidado neste momento do planejamento sucessório. Entre os instrumentos, o fideicomisso ficou muito restrito à questão da prole eventual no Código de 2002, mas ele era bem aplicado. Tem nesse anteprojeto do BDFAM a possibilidade de não restringir, não ficar só restrita essa prole eventual. Então, é uma forma de termos, talvez, um retorno de um novo instrumento. O próprio codicilo, nós estamos vendo codicilo com valores significativos, né? Recentemente, eu fiz uma pesquisa em São Paulo, encontrei um codicilo de 1.200.000 euros. Olha o patrimônio como. Mas temos que pensar, às vezes, o codicilo como opção e não pensarmos nele como o Brasil como um dos últimos países que temos esse Instituto Codicilo. Então, é importante essa questão de se revigorar, buscar. A partilha em vida também tem sido utilizada em planejamentos sucessórios, mas ela ainda gera muita insegurança. Então, tem que ser um caso muito específico, porque ele é só um artigo no código, né? E fica a própria doutrina tem muito pouco sobre o assunto. E aí, precisa de inventário? Não precisa. É uma doação? Não é? Algumas questões, vai precisar fazer colação ou não? Tem muitas respostas não definidas sobre a questão, então eu não aconselho. Só onde eu tenho visto, e os poucos casos que eu tenho visto esse instrumento como uma opção, normalmente numa segunda núpcias, que aí a pessoa, às vezes, quer entrar naquela relação sem nenhum patrimônio mais, mas você tem como existe a limitação na doação, você tem que ter o patrimônio mínimo também para sua subsistência, nem sempre você consegue fazer essa questão da partilha, tem questões de nulidade da partilha em vida, tem a questão também dos fundos de rendimentos, previdência privada. Então, você tem diversos instrumentos para as realidades e os interesses. E, acima de tudo, planejamento sucessório não é só para grandes riquezas, é para todos nós que compomos a sociedade, é para todos nós que podemos fazer um planejamento com instrumentos simples. Às vezes, uma doação com usufruto, uma previdência ou até um seguro, que seja o caso. Agora, cada circunstância você tem que prever. Quando eu falo seguro de vida, que é um instrumento muito utilizado exatamente porque não entra no inventário, né? E essa questão do inventário é uma dificuldade que nós temos no Brasil, porque nós, para termos essa liquidez, tem que passar por inventário. Quem tem patrimônio, quem fala que não precisa de inventário, quem tem holdings e assim por diante, a professora Simone vai falar muito melhor sobre isso. Você não está sendo correto nessa informação, isso é muito sério. Então, exatamente, o seguro de vida tem essa grande vantagem, mas quando a gente está falando de seguro de vida, a gente não está falando de seguro de vida de um cartão de crédito, nós estamos falando em cada vez mais seguros de vida especializados, como tem alguns feitos próprios para pagar os tributos.
Alguns para fazer a manutenção da sua família por uns 2 anos, seria o tempo de avaliar um inventário. Temos um leque hoje de opções de seguro de vidas, mas ainda é um baixo índice, apesar de ter aumentado muito os tipos de seguro de vida. E essa é uma das maiores vantagens. Nós temos também a questão da fundação, mas aí também já parte para um patrimônio um pouco mais robusto também, para você poder utilizar esse instrumento, a fundação. Tem o próprio trust, que nós não temos no nosso ordenamento, as pessoas ficam, como não temos, nós temos no Congresso um projeto de fidúcia, mas que está parado, e a fidúcia é utilizada normalmente em países que são do sistema civil law. A Argentina tem, a França tem esse instituto que funciona da mesma forma que um trust, né? E seria um ótimo instrumento aqui para o Brasil, mas, infelizmente, a gente não tem, né? Então, assim, nós temos todos esses instrumentos que podem ser e vão ser... não tem como definir, tem alguns... Nem por patrimônio, Jorge. Não é para dizer, uma faixa seria melhor esses instrumentos. Nem sempre, porque aí também vai muito de qual é o tipo de negócio, como é composto, porque, como eu falo no meu livro Planejamento Sucessório, que, inclusive, está para sair a 3ª edição, eu falo sobre planejamento sucessório vertical e horizontal, porque é em cima disso, da perspectiva que chega o cliente. Porque, da mesma forma que chega um que diz, eu só quero que meu cônjuge ou minha companheira tenha participação nas empresas, eu quero que fique só para os meus filhos. Também tem um cliente que quer dar esse apoio de solidariedade ao cônjuge ou companheiro e diz assim, a minha esposa não convive com meus filhos, não se dá bem, eu quero deixar ela com uma forma de renda, de uma forma uma maior liquidez, então ele está dando uma prioridade numa situação dessa. Então, é por isso essa nomenclatura de horizontal ou vertical, né? Cada vez mais os will substitutos, que também são formas, outros tipos que no Brasil temos como exemplo, são o quê? Instrumentos que não passam pelo inventário, né? E teríamos como exemplo no Brasil o próprio seguro de vida e a questão da previdência privada. E quando a gente fala em previdência privada, nós estamos falando da aberta, né? E tem também suas características, suas peculiaridades, se vai entrar no inventário ou não, você até pode receber, mas vai entrar no montante dentro do seu patrimônio para avaliação. Então, assim, são vários os instrumentos que têm que estar se adequando e, com certeza, entre os caminhos para esse direito das sucessões mais autônomo, mais empresarial, seria, com certeza, uma revisão da legítima, se revisitar esse instituto, mas eu não vejo a curto ou médio prazo alterações na questão da legítima. Então, independente de hoje em dia a crítica ser cada vez maior, não só ao percentual da legítima, mas, às vezes, a questão da ordem vocatória, de se dar prioridade a questões de vulneráveis. Então, eu sou uma das primeiras autoras a fazer crítica à legítima, mas eu tenho que respeitar, enquanto ela é o nosso grande limitador em um planejamento sucessório. Só que eu também falo que o planejamento sucessório não é só da parte disponível. Você pode ver dentro da sua parte, respeitando a legítima, mas num todo do seu patrimônio, para fazer não só a sucessão de uma forma quantitativa, mas também qualitativa, né? Então, é um caminho, com certeza, necessário. A tributação é outra, porque quando se fala em legítima, como se a solidariedade familiar fosse só através desse instituto e não, pelo contrário, a própria legítima, nas atuais formatos de famílias, pode criar, inclusive, desajustes, né? Pode criar desigualdades entre os próprios filhos, sendo até quase um paradoxo, mas, às vezes, com as novas composições familiares, você pode ter um filho de 35 anos, já inserido no mercado de trabalho, e um de 5 anos, onde você vai precisar, às vezes, da sua disponível
para estar dando um futuro, questões de educação, uma assistência maior, tem a questão dos vulneráveis, de você ter, às vezes, uma pessoa doente, com uma deficiência. Então, o planejamento ele vem a trazer soluções, meios que possam atender esses engessamentos que ocorrem na atualidade do nosso direito das sucessões aqui no Brasil. E temos que seguir exemplos que outros países já utilizaram, não só estou falando de direito europeu, mas também aqui da América Latina. Vários países estão buscando soluções e o Brasil precisa urgentemente. E a tributação também é uma forma, e eu também gosto muito de falar sobre a questão da autonomia, sobre a flexibilização do 426. Então, esses 3 caminhos, revisão da legítima, flexibilização do 426 e tributação, serem possíveis caminhos necessários para o nosso direito das sucessões brasileiras. Muito obrigada. Obrigado, professora Daniele, pela exposição. Professora, obrigado pela correção, eu iria me retificar agora. A professora, evidentemente, a professora Daniele, doutora e mestre pela UERJ, com muito merecimento, e já me retificou. Queria cumprimentá-la, especialmente por trazer esse panorama que é tão importante nós termos a dimensão do todo, e a professora traz muito bem essa questão de que, embora seja muito importante pensar o planejamento sucessório do ponto de vista de uma empresa, a professora Simone vai tratar disso em seguida, mas também existem elementos que fazem com que o planejamento sucessório seja acessível a todos que tenham um patrimônio mínimo que seja e que pretendam transmitir esse patrimônio de uma maneira organizada, levando em consideração os seus herdeiros, levando em consideração o afeto que sente pelos seus herdeiros. Enfim, é uma questão que não se resume só ao tema patrimonial, mas que certamente tem uma série de instrumentos, a professora tratou e mencionou todos eles, ou grande parte deles, e inclusive com a possibilidade de nós também fazermos interpretações que se ajustem à realidade atual. Uma delas é o questionamento que é cada vez mais frequente em relação à legítima, e a possibilidade, eventualmente, de estabelecer, a favorecer aqueles vulneráveis, e não pura e simplesmente aqueles que estão elencados no rol de herdeiros necessários. Professora, muito obrigado. Eu queria passar a palavra, então, à professora Simone com uma provocação. Professora Simone, segundo dados do IBGE, 90% das empresas no Brasil são empresas familiares e, ainda segundo esses dados, elas respondem por aproximadamente 65% do PIB nacional. E, certamente, essa circunstância faz com que se provoque cada vez mais, ou se sugira cada vez mais a organização desse patrimônio em uma holding. Mas esse tema certamente ainda desperta bastante dúvida entre a advocacia e, evidentemente, que se reflete nos nossos clientes. Então, eu gostaria de lhe passar a palavra, agradecendo também pela sua participação, muito nos honra nessa noite, para que trate, então, a respeito da holding familiar. Obrigado, professora Simone. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e a todos que estão aí nos assistindo nessa noite. Gostaria de cumprimentar na pessoa do Jorge, que hoje nos recebe aqui, e uma lembrança à doutora Luciana Narras, que saudar vocês e dizer que vocês estão despontando aí como uma dos grandes espaços de discussão nessa nossa matéria de família e sucessões. Eu olhei o volume de atividades e meu Deus, será que alguém consegue tanto? E já sei que depois vai ficar disponível, então não é só uma questão de centralidade, mas sim de solidarizar o conhecimento. Parabenizo vocês e acho que merecemos fazer esse destaque. Cumprimento os meus colegas, a professora Daniele Chaves Teixeira, a professora Daniel Bucar, grandes amigos que dividem as angústias da prática cotidiana, os desafios, e quando parece um caso meio estranho, liga, estou com uma seguinte situação, o que se pode fazer? Então, são pessoas que compartilham desde discussões acadêmicas
bem complexas, até realidades ali da lida, né, daquilo da barriga do balcão, embora nesse exato momento eu até nem esteja com a barriga muito no balcão. Pessoal, o tema que foi proposto é o tema da holding, e esse tema é muito interessante para nós, uma vez que muitas pessoas ficam se perguntando o que seria então uma holding, ou por que a holding é um bom instrumento de planejamento sucessório. Eu já quero fazer um habeas corpus preventivo aqui, dizendo o seguinte: não há um instrumento resposta pronta para todas as situações de planejamento sucessório. E não podemos olhar a holding com um olhar romântico e apaixonado. Eu sei que muitas pessoas que gostam e trabalham muito com holding vão deixar comentários malucos aí a respeito de professora contra. Gente, eu não sou contra. Eu preciso deixar consignado que eu sou muito a favor. Mas não é sempre que uma holding cabe na vida de alguém. Então, assim, primeira coisa a saber. Eu fiz um material para nós, eu posso deixar no Instagram disponível depois para que o pessoal possa baixar lá. Dá para... Vocês estão vendo bem aí? Primeiro mostrando, ó, é um mapinha da fala de hoje, e aí é um resumo daquilo que a gente vai esquematizar. Eu fiz uma pesquisa, gente, de jurisprudência, procurando encontrar os maiores nós de planejamento sucessório, ou as maiores questões que foram desfeitas mediante judiciário. E a gente encontrou 30 circunstâncias no país inteiro com algum nozinho. A pesquisa ainda não está pronta, por isso eu não posso publicar, entretanto já é possível dizer para vocês que isso não sai da minha cabeça, que isso sai de processos, que advogados foram responsabilizados por fazer alguma questão que não era para ser feita, que clientes tiveram que recolher tributos de um longo período de tempo com multa, juro e aquilo tudo que a gente já conhece, que o judiciário desfez um plano muito significativo ou que alguma coisa na vida da pessoa aconteceu e que a pessoa simplesmente teve o seu planejamento por água abaixo, certo? Então, isso não sai da minha cabeça, isso sai de casos de vida real, de casos de família, casos de sucessões. Quais são os motivos mais insistentes pelos quais as pessoas procuram holding? Primeiro, as pessoas querem economizar tributos, gente. Lamento informar, a holding às vezes não é uma boa oportunidade de economizar tributos, porque leva-se muito tempo para recuperar aquele investimento. E aí vai depender da conta no Excel. Então, o advogado vai precisar fazer conta junto com o seu contador de confiança, por óbvio. Segunda circunstância, eliminar o processo de inventário. Se eu tenho este objetivo na holding, eu tenho que ter claro que eu me desfiz de todos os meus bens. E isso é vedado na ordem jurídica brasileira. Então, é possível descomplexificar o inventário. É possível fazer com que as cotas e ações sejam transmitidas, sim. Entretanto, se eu, Simone, tenho algo na minha titularidade, ainda que sejam cotas e ações, elas fazem parte do meu inventário, sim. Mas e se você fez um usufruto? É o que eu disse, aí eu não sou mais dono. Se eu vier a precisar desse recurso, eu não tenho acesso. Próxima circunstância. Porque meu colega fez. Esse é básico, tenho certeza que vocês já passaram por isso. Tem um amigo meu que fez, eu queria saber como é que isso funciona. Se essa é a motivação do cliente que chega até você, gente, desfaz isso da cabeça dele. Porque ele acha que é igual, porque ele viu alguém fazendo, e aí o risco dele perder muito nisso é grande, porque a expectativa dele é de uma realidade que, na verdade, ele não sabe bem. Alguns chegam a chegar com um contrato da holding do colega para tu copiar, certo? 4, reduzir complexidade administrativa. E agora isso se conecta com o que o Jorge falava antes.
Eu tenho várias empresas que são operacionais, empresas que fazem coisas, empresas que geram circulação de riqueza. E por algum motivo, essa administração patrimonial é complexa e eu crio uma estrutura em cima dessas empresas para gerenciar isso. Ou eu tenho um patrimônio formado por uma variedade de bens, uma multiplicidade de bens. E aí eu tenho bens imóveis, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho fundos de investimento de outra natureza, eu tenho N outras modalidades. E aí a administração disso é complexa. E o que eu faço? Eu crio uma pessoa jurídica para reduzir essa pulverização. Isso é muito comum no campo. Nós falávamos de Pelotas, que é lá do interior, eu morei em Pelotas, mas isso é muito comum. As pessoas pulverizam os seus bens e aí criam uma centralizadora dessa administração. Afastar da operação questões familiares difíceis. Esse tema é ótimo. Por quê? Porque na medida em que eu tenho todos os filhos, ou genros, noras, primos, ou primeira geração, ou segunda geração na administração dessa empresa, que é operadora, que faz coisas econômicas, que gera circulação da riqueza, o risco dos conflitos familiares se misturarem com esses conflitos empresariais é muito significativo. Então, para eu afastar da administração operacional esses conflitos, eu crio uma holding, eu crio uma estrutura que abrange e abriga as demais. E, por último, escolher distribuição patrimonial e gerência antecipada também é um bom motivo para fazer holding. Então, número 1, não é bom motivo. Número 2, nem sempre é possível e às vezes é vendido como se fosse, sem contar os riscos. E o número 3 também não. Número 4, 5 e 6, ótimos exemplos. Mas aí o que é isso, Simone? Eu não entendo. Existem pessoas jurídicas que são pessoas jurídicas operacionais, que prestam serviços, geram riqueza, fazem coisas, vou utilizar uma expressão bem simples, no mercado. Então, elas são criadas para a execução de atividades empresariais, e aí é quase um contrassenso, porque o próprio conceito reafirma aquilo que ela é. E existem pessoas jurídicas que somente são administradoras. Então, uma faz coisas no mercado, outra somente administra as demais. E existem pessoas jurídicas criadas para operar e também para administrar. Qual é o melhor modelo de pessoa jurídica, Simone? Não sei, depende da família. Se eu quero minimizar riscos administrativos e familiares no meu negócio, talvez eu tenha que criar uma holding somente administrativa e deixar o operacional com cada uma das pessoas jurídicas. Então, eu crio uma administrativa. Se isso não é meu objetivo, eu posso criar uma pessoa jurídica só, administrativa e operacional. Tá claro ou tá meio complexo? Jorge, vai me monitorando. Tá bem. A partir disso, sabendo que nós temos possibilidades de criar pessoas jurídicas operacionais, somente administrativas ou mistas, você vai precisar escolher aquilo que vai servir para aquele grupamento familiar. E no planejamento sucessório, a mais habitual é essa holding administradora de patrimônio, essa que está só administrando. Quais são os passos críticos a serem decididos? O que eu tenho que pensar quando a pessoa procura? Primeiro, eu tenho alguma questão que liga ou atrapalha a passagem da primeira geração para a segunda, ou às vezes a terceira geração? Estamos aqui numa entidade, pessoa jurídica de avós, pais e netos? Já chegamos nos sobrinhos? Então, esta passagem geracional é algo que o advogado precisa estar atento. Por quê? Há um grande risco de conflito na passagem operacional. Número 2,
preciso fazer a passagem dos bens da pessoa física para os bens dessa pessoa jurídica. E aí, eu preciso ter em mente aquilo que a Daniele referiu. A qualificação dessa família, isso significa dizer qual é o tipo de regime de bens. Eles são casados em comunhão universal, então eles não podem ter limitada. Eles têm um regime de bens que é misto, eles têm um regime de bens que é fixo, com algumas inclusões ou exclusões no pacto antenupcial. O contrato de união estável deles foi revisado e aí agora trocou e agora eu posso constituir assim do jeito que eu pensei ou não. Então, quando a gente pensa nessa passagem da primeira para a segunda geração, eu analiso a qualificação das pessoas e aquilo que lhes diz respeito. Quando eu examino a passagem da pessoa física para a pessoa jurídica, eu atento nessa circunstância aqui do regime de bens. Porque essa é muito importante para a escolha da forma jurídica que essa holding vai ter. Porque holding não é forma jurídica. Holding é uma expressão de língua inglesa que significa reunião, agrupamento, né, que é to hold. Então, eu tenho uma circunstância que eu tenho que escolher uma forma jurídica para a holding acontecer. E aí, nessas escolhas iniciais, vocês estão vendo aqui embaixo, todo mundo enxerga aqui o cursor, eu preciso decidir coisas. Que coisas eu preciso decidir? Vejam que eu fiz um mapinha para o atendimento. Quando eu estiver na frente do cliente, eu tenho um mapinha para perguntar coisas para ele, certo? Então, aqui, ó, fiz ali um mapinha do atendimento jurídico. Tá bem. Que escolhas iniciais eu tenho que fazer? Tenho que cuidar dos regimes de bens da primeira geração. Beleza. Antes de escolher qual é a modalidade jurídica, o cliente precisa tomar algumas decisões. Primeiro, o patrimônio vai transferir? O patrimônio vai transferir na integralidade? O patrimônio vai transferir parcialmente? Se o patrimônio for transferir, sim, na integralidade, qual vai ser a forma dessa transmissão? Vai ser integralização de capital social mediante algum ato de alienação de outra natureza? Vai ser mediante uma doação? Botei ali entre aspas. Como que eu vou fazer para esse patrimônio da pessoa física ingressar na pessoa jurídica? Se não for transferir, por que eu estou fazendo uma holding, então? Se eu for fazer parcial, por que eu estou fazendo a holding, então? Isso conecta com o objetivo. Depois, eu tenho que saber do cliente se a gestão patrimonial vai transferir. Se sim, eu preciso perguntar em qual momento vai acontecer a gestão do patrimônio, a transmissão. Vai ser integral ou vai ser parcial? Os pais chegam querendo dar todos os bens para os filhos e não quero, já quero entregar, ponto final. E aí, no máximo, os usos e frutos, e aí já resolveu, né, doutora? Aí a gente lembra que eles hoje têm 67 anos, mas que provavelmente eles vão viver até os 78, 79, 85. E talvez o usufruto não seja suficiente para a manutenção. E a liquidação de algum bem efetivo empresário possa resolver o problema deles. E aí eles não entendem. E aí a gente conta 3, 4, 5 histórias de pais que tiveram que ajuizar ações de alimentos contra os seus próprios filhos. E aí os clientes não acreditam. E aí a gente conta das noras e dos genros que não deram outorga. E aí não na holding, né? Lá para a venda dos bens que foram doados com reserva de usufruto. Então, quando eu cedo a gestão patrimonial, eu estou arriscando deixar o meu futuro nas mãos dos meus filhos ou de quem quer que esteja na holding. Ok, beleza. Tomadas as decisões, então, como que vai transmitir o patrimônio da pessoa física para a jurídica? Como que vai transferir a gestão e se vai ou não e de que maneira vai se transferir a gestão? A gente pode escolher qual é a modalidade empresária que a gente vai querer. E aí eu posso ter uma SA,
de capital fechado, é geralmente a que se usa, uma vez que é de capital aberto, não se prestaria para preservar o patrimônio, porque eu vou comercializar ações na Bolsa de Valores, né, no mercado de capitais, então não faz sentido. As limitadas, ou até mesmo a EIRELI ou a EIRELI. E aí as pessoas me dizem, mas Simone, vai montar uma EIRELI? E aí depois não vai ficar muito complexo? Pode que a pessoa sim queira fazer a EIRELI para ser a administradora e aí fazer, num acordo entre essa EIRELI e outra pessoa jurídica, a transmissão monetária. Então, a forma vai depender do caso concreto. O que a gente precisa estar atento? O que é a responsabilidade do advogado? Primeiro, integridade, gente. Precisamos ser íntegros nas informações. Ética, não podemos fazer contra-legem. E terceiro, responsabilidade. E aí, temos algumas questões que são muito delicadas da holding. Primeiro, é o regime tributário da pessoa física e da pessoa jurídica. Há casos em que a pessoa física não tem de pagar o ganho de capital porque o imóvel é de uma data muito antiga e o decreto 3.000 faz ele entrar naquela faixa de alíquotas regressivas de tributo e mesmo que o bem valha hoje R$1 milhão e tenha começado valendo R$50 mil, essa venda do bem não gera ganho de capital, ou a alíquota é muito simbólica e quase não impacta no ganho de capital. Se eu integralizo este bem na holding, o dia que esse bem for vendido, ele é todinho capital. Então, eu não estou discutindo se é 27,5% de holding para 15% de pessoa jurídica. O professor Daniel vai falar um pouco melhor sobre isso. Eu estou com uma alíquota lá regressiva, muito pequenininha, e a alíquota da pessoa jurídica, por isso que precisa fazer a conta no Excel. O regime tributário da transmissão. Então, temos lá o regime tributário da pessoa física e da pessoa jurídica do IR, do Imposto de Renda, geralmente é o ganho de capital que impacta. O regime tributário da transmissão, e aí eu tenho certeza que o professor Daniel vai falar da decisão recente do Supremo, combinamos que era ele que ia tratar disso, porque isso nós temos lá um impacto grande na constituição da holding, e temos que verificar o ato de alienação permanente, que é fazer a passagem da primeira geração para a segunda. Vai ser cessão de cotas sociais, vai ser transmissão de cotas sociais, doação ou dação, vai ser compra e venda de cotas sociais, e aqui a gente tem o risco de cair na simulação. Cuidado, não podemos cair na simulação. Nesses casos, eu penso a probabilidade do usufruto. Mas e se morrer no proprietário antes do usufrutuário, e aí a esposa dele é que vai receber essas cotas? Para isso eu posso gravar a cláusula de reversão. E aí eu cuido do regime de bens de quem recebe, porque o regime de bens de quem recebe impacta no tipo de alienação que eu vou fazer. Se for uma alienação gratuita, então doação, herança ou legado, não comunica, se for parcial. Se for compra e venda, já comunica. Cuidado. Outra questão impactante, gente, tem que prever o falecimento de alguém no meio disso tudo. E se morrer o filho antes do pai? E se morrer a companheira antes do pai? E se morrer a companheira do pai antes do filho? Porque todo planejamento leva um certo tempo e a previsão do falecimento de alguém neste momento pode ser de grande impacto e colocar o planejamento todo a ruir, principalmente a holding. Porque eu fiz todo um planejamento e aí se a pessoa falece antes, eu trouxe um impacto. Depois, é necessário prever momentos de revisão dessa estrutura de holding, gente. Por quê? Porque, eventualmente, determinadas empresas operacionais vão precisar de um aporte financeiro para sustentar as suas atividades econômicas. Simone, como assim? Eventualmente, eu vou ter que tirar um financiamento para sustentar minha linha de produção metal-mecânica e aí eu só consigo um financiamento num banco X ou Y se o meu capital social for de tanto por cento a mais do que o capital que eu tenho. Para isso é necessário que se façam aportes. E como a estrutura de dinheiro vai estar toda centralizada numa pessoa jurídica só,
você precisa pensar como você vai fazer o fluxo financeiro dessas pessoas jurídicas. Porque se forem pessoas físicas, a gente faz o aporte pessoa física, pessoa jurídica, aumenta o capital social e está tudo certo. Faz via contrato social e não tem problema nenhum. Na holding eu preciso pensar nisso. Tá bem, não terminei ainda, mas já estou indo para o final. E eu preciso prever conflitos imanentes das relações familiares. E aí, gente, tem uma grande recomendação da utilização da mediação ou de uma cláusula média-arb de arbitragem para a fixação de protocolos familiares ou acordos de acionistas ou pactos de cotistas ou pactos parasociais. Que trabalho é esse? É alguém que foca nas necessidades de cada uma das pessoas envolvidas, ainda que seja uma placa. Uma vez eu tive um caso que era um senhor que era fundador de uma empresa e ele já estava na véspera de se aposentar e, como ele dizia, já estava dobrando o cabo da Boa Esperança. E aqui em Porto Alegre tem uma escola chamada Bambas da Orgia. E ele se dizia membro único fundador da escola de samba Bamba das Pernas mesmo, que ele já não conseguia caminhar nem nada, tinha 92 anos. E ele não queria se afastar da empresa de jeito nenhum e atrapalhava tudo. E quando os filhos e os netos queriam fazer coisa, ele atrapalhava tudo, ele tornava aquilo impossível. E a mediadora foi trabalhando com eles. Sabe o que deixou essa pessoa em paz? Uma placa contando a história da chegada da família dele na cidade. Porque ele sentia que se ele se afastasse da gestão daquela entidade, ele iria morrer. E aí, quando aquilo ficou registrado, ele pôde dizer, não, agora eu vou viajar, vou fazer outras coisas, agora eu vou para o Bamba das Pernas mesmo. Então, são algumas possibilidades. Espero que tenha sido útil aos colegas esse passo a passo das perguntas e passo a passo do pensamento, porque não tem como ensinar como fazer uma holding. O que a gente pode conversar sobre é a estrutura de racionalidade que o advogado tem que ter na constituição de uma delas. Eu ofereço a vocês isso, deixo o meu abraço. E sei que o professor Daniel vai conduzir aí as inquietações mais efusivas do direito tributário. Professora Simone, obrigado pela sua explanação. O seu esquema, o seu quadro esquemático aqui foi elogiado no nosso chat e com toda a didática de professora da Universidade Federal, ficou muito bom mesmo. E a professora mencionou que vai deixar ele no Instagram, no seu Instagram. Posso deixar no meu Instagram, no Cita Assinária, eu faço fotos e aí fica fácil do povo salvar. Tá bom. Posso mandar para vocês também, não tem problema. Tá bom, então tá. Agradeço mais uma vez e quero passar a provocação ao professor Daniel, no sentido de que a professora Daniele Chaves iniciou tratando de instrumentos de planejamento sucessório que são acessíveis à pessoa física de um modo geral. Em seguida, nós passamos a professora Simone Tassinari, que falou sobre a pessoa jurídica. Agora, pessoa física ou pessoa jurídica, ambas estão interessadas em saber quais são as repercussões tributárias do ponto de vista do planejamento sucessório. Isso é certamente um ponto bastante relevante quando nós vamos realizar um planejamento sucessório. Então, eu queria passar a palavra ao professor, agradecendo também muito pela sua participação aqui conosco hoje. Quais são os pontos relevantes que o professor tem a tratar a respeito de sucessão e tributação? Boa noite, professor. Boa noite, Jorge. Agradeço o carinhoso convite para participar aqui do mês da advocacia em Santa Catarina, no OAB de Santa Catarina. É a oportunidade de confraternizar com todos os colegas de Santa Catarina, um estado que é admirado por todos os brasileiros. Quero parabenizar as palestras, as exposições das professoras Daniele e Simone Tassinari. Eu também vou querer esse quadro, é fantástico, parabéns, excelente, é um ótimo roteiro para atendimento dos clientes. E coube a mim falar sobre a sucessão e a tributação.
Meus amigos, eu gostaria só de tratar de algumas questões preliminares, mas em 1 ou 2 minutos só para a gente compreender exatamente a importância da tributação. Nós optamos no direito civil brasileiro, no direito brasileiro como um todo, a uma obrigatoriedade do inventário. Então, embora seja a posição do herdeiro, o olhar para o herdeiro, algo extremamente importante, mas, na realidade, se a gente pega o Código de Processo Civil, Constituição da República com CTN, o que, na realidade, acontece é que é impossível no Brasil fazer partilha sem inventário, como acontece em outros países. Isto significa que o que realmente entende o sistema brasileiro de sucessão, que primeiro tem que se preservar os direitos dos credores, depois do Estado tributante e, em seguida, dos herdeiros. Não se enganem, todos nós, no dia seguinte do nosso falecimento, ou de um ente querido do qual nós seremos sucessores, nós estaremos juntos, abraçados com o Estado, que irá, de alguma forma, impedir a administração dos bens. Basta pensar o seguinte: um pai que aplica alguma poupança de até 40 salários mínimos, que é o valor, por exemplo, de um bem impenhorável, né, da poupança impenhorável, que aplica em ações. Ações já comprar aqui aquelas blue chips, né, que chama Petrobras, um banco, etc. No dia seguinte ao falecimento deles, amigos, qualquer venda tem que ser autorizada pelo Estado ou pagar tributo antes do Estado. A meu ver, a importância do planejamento sucessório, isso é, se alguém realmente quiser fugir um pouco, só um pouco disso, porque ainda que se monte uma holding, como a professora Simone Tassinari bem destacou, o que será inventariada, que serão inventariadas são as cotas, serão as cotas da sociedade. Mas, pelo menos, o poder de administração dos bens que estão na sociedade há uma certa maleabilidade, porque é a pessoa jurídica que é titular e não mais a pessoa que faleceu. Portanto, a gente tem no planejamento sucessório duas oportunidades, duas etapas para se olhar, inclusive para fins tributários. Um planejamento sucessório para ter eficácia em vida, que aí você tem os instrumentos de doação com usufruto, a própria constituição de uma sociedade holding imobiliária, holding de cotas de ações, participações de acionárias, ou mesmo um planejamento sucessório com eficácia pós-mortem, que a pessoa pode aderir, de alguma maneira, ao sistema de vocação hereditária já disciplinado pelo Código Civil, ou dentro das suas limitações ou possibilidades mais amplas, se não tiver herdeiros necessários, através de testamento, codicilo, etc. Em ambas as situações, é possível fazer planejamento sucessório juntamente com o planejamento tributário. Bom, primeiro vou tratar rapidamente sobre os pontos que devem se verificar na hora do planejamento sucessório com eficácia em vida. Temos 3 tributos importantíssimos para se olhar nesse momento. O ITBI, o Imposto de Renda para fins de ganho de capital, porque você tem uma transferência patrimonial, e o ITCMD sob a perspectiva do imposto de transmissão, do imposto sobre doação de bens singulares, porque a Constituição da República e os estados trabalham com um imposto só, mas ele tem dois fatos geradores bem diferentes. Um é a doação de bens singulares e o outro é o patrimônio, que é a universalidade dos bens. São bem diferentes. Em relação ao ITBI, por exemplo, na hora que se fazer uma constituição de sociedade com a incorporação de algum bem imóvel no capital social desta sociedade, são 2 impostos que são basicamente importantes. O primeiro, o ITBI. O ITBI, por quê? Embora o artigo 156 da Constituição da República diga que há imunidade para as operações de integralização de capital com bens imóveis, primeiro, você tem que saber se essa sociedade tem um faturamento superior a 50% advindo de outras operações que não sejam ligadas a imóveis, que não sejam compra e venda, que não seja locação. Porque se tiver um faturamento acima de 50% relacionado a bens, alguma operação de bens oriunda de bens imóveis,
você vai ter que pagar o ITBI de qualquer maneira. Ah, não, mas eu coloquei aqui nessa holding uma participação que eu tenho em outras sociedades que me dão algum faturamento que é superior a 50%. Portanto, faria jus à imunidade. Mas, recentemente, o STF chamou atenção para um fato que faz com que, dentro de uma planilha de Excel, mesmo como a professora Tassinari falou, você tem que olhar o que é melhor. O que falou o STF agora há pouco? Foi um recurso extraordinário 796-376. E também todos os julgados que eu vou falar aqui na minha exposição estão lá no meu Instagram, que é daniel.bucar. E esse julgado foi muito interessante. Por quê? O município de São João Batista, aí de Santa Catarina, a poucos quilômetros de Florianópolis, resolveu tributar uma integralização de capital que o próprio contribuinte disse, olha, são 800 mil reais em imóveis que eu tenho para integralizar 24 mil reais de uma cota de uma sociedade de participações e foi no âmbito de um planejamento sucessório de fato. Dois probleminhas. O primeiro foi o seguinte, que na hora que ele fez essa integralização, ele disse que o valor que sobejava, 700 e tantos mil reais, seria destinado para a reserva de capital. Não seria para integralizar. Integralizar seria só os 24 mil. O município de São João Batista, e aqui eu falo, talvez até como impedido, de maneira certa suspeito na realidade, por ser procurador do município, falou o seguinte, olha, tudo bem, 24 mil é para integralização. O restante é a transferência, você está vendendo os seus imóveis, como se fosse vendendo, que é uma cessão, você está vendendo os imóveis por 800 mil reais, 24 mil é, de fato, imune, e o resto eu vou tributar. Essa questão bateu no STF, o STF, por 4 votos a 7, disse que qualquer valor superior àquele que você declara para fins de integralização do capital é tributável, não é imune, ainda que a sociedade tenha um faturamento mais de 50% oriundo de operações que não são ligadas a bens imóveis. E o STF, na realidade, os tributaristas estão em polvorosa, estão dizendo que o STF julgou um caso e que, na verdade, a repercussão geral foi em outro, etc. e tal, mas eu não tenho muita dúvida, não, Jorge. A questão é a seguinte, todo município, inclusive o município do Rio de Janeiro, aqui de onde eu falo, se você vende um imóvel por 30 mil reais, mas que na realidade ele vale 1 milhão, se você não está fraudando contra o credor, não tem problema nenhum. Mas o município, dentro da sua autonomia, competência para tributação, ele vai olhar o valor de mercado do município. Ele vai olhar o valor de mercado do município. Se é 1 milhão de reais, eu vou tributar 3%, independentemente do valor de declaração. Então, ao meu ver, se a pessoa pretende não pagar ganho de capital na pessoa física para aumentar o valor na hora da integralização de capital, deixar o valor baixo, e o município entender que aquele imóvel vale muito mais, ele tem todo o direito de tributar, assim como faria numa compra e venda. Portanto, essa é uma questão que aí coloca em jogo. Ou eu pago 2% ou 3%, Santa Catarina, a maior parte dos municípios tributam em 2%, aqui no Rio de Janeiro é 3%, ou eu aumento o valor do bem que eu vou integralizar e acabo pagando o imposto de renda sobre ganho de capital. Aí é o segundo tributo. Só que o imposto de renda sobre ganho de capital, a alíquota dele é bem maior. É bem maior, varia de 15% a 22,5%, só que também, como a professora Tassinari já advertiu, a pessoa física tem um benefício em relação ao custo de venda dos bens para fins de pagamento do imposto de renda sobre ganho de capital. Qual é? A cada mês que passa esse bem imóvel na titularidade da pessoa, embora a gente não possa atualizar no nosso imposto de renda o valor do imóvel, ele, para fins de base de cálculo do imposto de renda sobre ganho de capital, ele vai decrescendo, há um decréscimo, a ponto de imóveis, por exemplo, adquiridos antes da década de 90, você paga 0%, vai pagar zero na realidade, porque a base de cálculo já está completamente depreciada em razão dessa possibilidade, dessa faculdade que tem em relação ao imposto de renda sobre ganho de capital da pessoa física. E fora outros dois benefícios que são muito conhecidos.
Um imóvel até R$440 mil residencial vendido não paga imposto de renda, independentemente do lucro imobiliário, como se diz, ou também se você faz uma compra e venda de imóveis residenciais num prazo de 6 meses, todos os imóveis que você vendeu aqui e comprou e reverteu em imóveis residenciais também completamente isento, independentemente dos valores envolvidos. Isso não existe para pessoas jurídicas. Se a opção é construir uma holding para alocar bens imóveis, a pessoa tem que estar ciente. É ótimo para renda de locação, porque enquanto na pessoa física a gente tributa 27,5%, dependendo da faixa, na pessoa jurídica você tem uma tributação muito menor e se você for optar pelo lucro presumido, então é bem menor. É 12%, 13%, 15%, dependendo do faturamento. É quase metade. No entanto, na hora de vender esse bem, aí vem uma complicação que talvez alguns colegas advogados, por não gostarem de números, não gostarem de contabilidade, possa suscitar alguma dúvida. Mas eu vou tentar esclarecer. Dependendo de onde o contador, para que você vai usar esse imóvel dentro da pessoa jurídica, ele pode ter uma tributação astronômica. Se o imóvel for só para compra e venda de bens, só para compra, você botou um imóvel, colocou ele no estoque, eu botei ele aqui, é só para vender depois. Eu posso pagar até a alíquota do lucro presumido, que é menor do que a pessoa física de fato. Mas eu não vou poder alugar o objeto social dessa pessoa jurídica tem que ter, principalmente, dentre os objetos sociais, a compra e venda de imóveis. Se eu for alugar, há uma discussão, inclusive no CARF, se esse imóvel ele vai para conta de ativo, conta de investimento ou conta de imobilizado. O certo é que qualquer das duas contas ele vai pagar imposto sobre renda de capital. E o imposto de renda sobre capital de pessoa jurídica não tem esse benefício de descer o imóvel, como eu falei, da pessoa física, o valor do imóvel na pessoa física, e vai pagar 34% no mínimo de imposto de renda sobre ganho de capital. Se for considerado o imóvel como ativo imobilizado no investimento, aí é pior ainda. O imóvel o valor do imóvel vai ser depreciado 4% ao ano. Por exemplo, você comprou um imóvel de R$100 mil, em 10 anos ele vai valer R$60 mil na sua contabilidade. E na hora de vender, se ele for vender a R$300 mil, vai pagar 34% sobre a diferença entre R$40 mil, que é o valor contábil, perdão, R$60 mil o valor contábil, e R$300 mil o valor de venda. Ou seja, tem problema fazer isso? Não tem problema nenhum. Só tem que ter ciência, porque às vezes, para fugir de fato da administração estatal através do inventário, talvez isso valha a pena. Talvez não valha. Isso é importante saber. Um outro aspecto, e aí, pelo menos em Santa Catarina, não há diferença entre alíquotas para doação e transmissão causa-morte, outros estados têm. Rio Grande do Sul tem, por exemplo, Mato Grosso do Sul tem. O Rio Grande do Sul, embora as alíquotas sejam as mesmas, faixas são maiores, para doação. Então, lá você tem até um incentivo fiscal do Estado, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, para fazer a doação em vida. Parece que Santa Catarina não optou por fazer essa antecipação de tributação em vida e deixou pós-mortem. E quando a gente vai falar aí já da tributação pós-mortem, a gente tem que olhar o ITCMD. O ITCMD de Santa Catarina, ele é um TCMD que já há bastante tempo ele é progressivo, mas, de qualquer maneira, há a possibilidade, é que eu falo, meus amigos advogados, que há a possibilidade de levarmos esse inventário para outros estados. Vocês vão falar, mas que isso? Deve ser fraude, isso é não sei o que, isso, o que tal. Não. Guerra fiscal, pessoas jurídicas conhecem muito bem. Pessoas físicas também devem conhecer essa guerra fiscal. Tem que se adaptar ou não fazer nada, se manter, mas tem que pelo menos saber, até para oferecer seus clientes. Se o inventário for judicial, o inventário judicial você pode levar para qualquer lugar, porque a competência ela é territorial, é relativa. Se não tiver briga entre os herdeiros, vocês podem levar, por exemplo, Santa Catarina para o Paraná, que é mais próximo, que 4% de TCMD.
ou até levar para o Amazonas, que é a alíquota mais barata. As alíquotas variam entre 2% e 8%, por resolução número 992 do Senado, levar até para o Amazonas, que é de 2%. Para o juiz lá, e o juiz não, se todos estiverem de acordo, o juiz não vai poder declinar de competência de ofício, porque a competência é territorial, é relativa. Mas é inventário extrajudicial. Aí, então, é liberdade total. Há julgados nesse sentido, inclusive, estão lá no meu Instagram, esses julgados dão liberdade para as partes levarem para qualquer lugar o inventário. E, nesse momento, embora os imóveis sejam tributados no local onde estão fincadas as suas raízes, aí não tem onde fugir, os bens móveis já eles não. Você pode ter um benefício tributário em relação aos seus bens móveis, que são investimentos, podem ser as próprias cotas sociais, são bens móveis, de bens imobiliários, enfim. Aí tem um mundo de bens móveis para poder fazer valer esse tipo de benefício. E você tem que olhar o ITCMD, na realidade, sobre 5 aspectos. Primeiro, em relação à própria alíquota, que eu já disse. Aí em Santa Catarina você tem de 1% a 7%. 8% se for parente, eu vou tratar disso logo em seguida. 4% tem no Paraná, 2% tem em Pernambuco, 5% em Minas Gerais. Você pode levar as alíquotas, utilizar as alíquotas para levar o inventário a qualquer lugar. Outro aspecto é a progressividade, né? Tem alguns estados, como eu falei, o Paraná não tem progressividade. O que até me chamou a atenção da Santa Catarina, que tem a progressividade, mas a faixa, inclusive, é muito baixa. A faixa, eu tenho aqui anotado, acho que é maior, já entra R$150 mil, já entra na faixa de 7%. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai chegar a 8% só a partir de R$1.200.000. Então, tem que olhar também a progressividade, porque às vezes a alíquota pode ser maior, mas a faixa que vai incidir é menor. Outra situação também muito típica, que eu falo em todos os lugares que eu vou fazer palestra, é a progressividade subjetiva, que em Santa Catarina, por que pareça, tem esse 8%, essa alíquota de 8%, quando são parentes, quando os parentes são colaterais ou não é parente. Isso já foi derrubado pelo STF, e a DF do ITCMD de Santa Catarina ainda tem lá a quadrinho, a caixinha, e eu não encontrei nenhum julgado de Santa Catarina que tivesse tratado dessa inconstitucionalidade. A STF já disse que é inconstitucional a progressividade por subjetividade. As outras 3 questões são base de cálculo, são mais 2, a base de cálculo e o próprio rol de isenção. Base de cálculo eu não vou tratar, porque vou acabar estourando o meu tempo, mas sobre a isenção eu gostaria de dar também um minutinho de alerta. Como a professora Daniele falou, o imposto, a planejamento acessório não é só para pessoas que têm patrimônios com mais valores. Quando você para fazer um olhar sobre a isenção do ITCMD e que isso, cada estado traz uma fórmula diferente, você pode também fazer uso desses benefícios, levando o inventário para os estados que tenham a melhor isenção. Mas Santa Catarina, eu devo dizer, no momento em que ela isenta salários, honorários, PGBL, VGBL, uma briga que a gente tem imensa no Rio de Janeiro, que em São Paulo está prestes a ganhar, prestes também a entrar nessa briga, seja interessante manter até o inventário de Santa Catarina para fazer uso do próprio rol de isenção. Então, são questões, vejam, TBI, imposto de renda, sobre o lado do ganho de capital, e TCMD, sobre esses 5 aspectos, alíquota, progressividade, objetiva, subjetiva, base de cálculo e a própria rol de isenções, é que a gente tem que olhar, fazer esse cotejo do planejamento acessório com o planejamento tributário e tentar definir o que é melhor dentro desse xadrez, esse jogo de xadrez, o que é melhor para o cliente. O cliente só vai decidir. A gente tem que só informá-lo, porque afinal de contas, nossa consultoria. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que estou sempre aqui à disposição para eventual pergunta. Muito obrigado. Professor Daniel, o agradecimento é todo nosso. Nós gostaríamos de passar para perguntas e considerações, mas nós estamos chegando próximo das 10 horas.
Eu queria, então, agradecer em nome da ESA de Santa Catarina, em nome da OAB de Santa Catarina, faço parte do IBDFAN daqui, então, em nome do IBDFAN também, aos 3 professores que gentilmente concordaram em participar desse painel. Eu gostaria, eu falei diversas vezes do livro, então gostaria de mostrá-lo aqui. Tá? O meu está com bastante anotação aqui. Professora Daniele, quer falar alguma coisa? Pode dizer. Só destravar o microfone. Queria, sim, que agora, durante o mês de agosto, o livro está com 30% de desconto. Até agora, só esse mês de agosto. Tá? Que beleza. Então, e também as pessoas ficam preocupadas. Vai sair nova edição? Não vai. Esse livro não tem nem um ano, então não vai sair uma nova edição. E quem tem a primeira, para essa segunda, tem 10 artigos a mais, então acho que vale a pena. E vai chegar em fim de outubro o tomo 2, com novos autores, ou autores como os professores palestrantes, mas com temas mais aprofundados, novos temas. É uma nova obra que já está na editora. Que beleza. E aproveito para dizer que o planejamento vai sair a 3ª edição. Excelente, professora. Professor Daniel, professora Simone, professora Daniele, agradeço muito pela participação de vocês, pela exposição muitíssimo didática. Eu quero aproveitar aqui a presença de 2 testemunhas, professora Daniele, para afirmar o compromisso com a senhora de quando a pandemia nos permitir e finalmente nos der um sossego, nós fazemos o nosso evento aqui presencial na OAB de Santa Catarina, com a presença dos 3 e de mais autores do nosso Arquitetura do Planejamento. Combinado? Combinado, vamos sim. Vamos nos manter em contato. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, boa noite a todos, advogadas e advogados, e até a próxima oportunidade. Boa noite.